A parada é bem simples. Você tem uma prova do Detran para fazer, eu tô aqui para te ajudar. Sabe como? Vou te mostrar uma prova real do Detran feita por alunos aqui do canal. Essa prova tem 30 questões, a prova é completinha. Você vai saber tudo que tá caindo, o que você tem que marcar, para você passar direto de primeira e não gastar dinheiro com taxinha de reteste. Concorda comigo? Meu nome é Sidney, esse é o canal? Sim, passei. Faz o seguinte, antes do vídeo começar, já senta o dedo aí e se inscreve, porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. Sabe qual é a primeira questão dessa prova? Essa aí, ó, dá um confere. Para você tirar uma CNH hoje nesse paísinho chamado Brasil, o que você não precisa ter? Ou seja, o que a lei não te exige? Você presta atenção que é para marcar o que não precisa, né? Letra A tá falando, você tem que ter 18 anos ou mais, tá afirmando, tem que ter 18 anos ou mais. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. A pergunta quer saber o que não é verdade. Letra B, você precisa ter documento de identificação, CPF, identidade? Precisa. Só que olha aqui, ó, o que você não precisa? Então, se ter 18 anos e ter documento precisa, letra A e B você não vai marcar. Vamos ver a letra D de dado. Você precisa saber ler e escrever? Precisa. No mínimo, minimamente saber ler e escrever. Agora, se liga só. Letra C. Ter concluído o ensino fundamental. Você não precisa ter concluído o ensino fundamental, ter escolaridade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Não precisa não. A pergunta não quer saber o que não precisa? Não precisa ter concluído ensino fundamental, basta saber ler e escrever, ter 18 anos, documento de identificação, para acertar as perguntas, letra C, vamos para o próximo, você é fácil demais, não erra esse trem não, hein? Vai errar esse trem não, hein? Se você errar isso, você vai ficar vergonhoso. Vamos para a próxima. A placa que informa que antes de uma linha de trem tem uma cancela, e esta placa tem o nome de passagem de nível com barreira, ela está apresentada em qual opção? Você não vai marcar essa aqui não, porque o nome dessa placa é fim de pista dupla. Você não vai marcar essa aqui, porque o nome dessa placa é início de pista dupla. Não marque essa aqui, porque aqui é passagem de nível sem barreira, sem cancela. Então, placa que informa a existência de cancela antes de uma linha de trem, cujo nome é passagem de nível com barreira, é essa aqui da figura 3. E deixa eu te falar um negocinho aqui antes de você ir para a próxima pergunta. Você não, nós irmos para a próxima pergunta. Não erra. Placa não, hein? Placa é uma das coisas mais fáceis de acertar na prova do Detran. Você não vai errar. Placa não. Vamos para a próxima. A placa abaixo pertence ao grupo de sinalização. Vamos lá. Letra D de dado. Está dizendo que ela pertence ao grupo de sinalização horizontal de regulamentação. Dois erros aqui. Primeiro que essa placa não é de regulamentação e ela não é também uma sinalização horizontal. Porque sinalização horizontal são pinturas na pista de rolamento, galera. Você conhece faixa de pedestre? Já passou por uma faixa de pedestre? Você respeita a faixa de pedestre? Então, aquilo ali é uma sinalização horizontal porque está pintado na pista de rolamento. Isso aqui é placa. Placa não é sinalização horizontal. Essa aqui é uma sinalização vertical? Sim, agora de advertência não. Sinalização de advertência, ela é amarela. Essa aqui, por exemplo, todas essas aqui são placas de advertência. Olha a diferença das duas, pessoal. Letra B, é uma sinalização de alerta? Não, não é de alerta porque eu já te mostrei agora há pouco o que é uma sinalização de alerta. E não é horizontal porque eu já te falei o que é uma sinalização horizontal. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A. É uma sinalização vertical, porque é placa, e é conhecida como sinalização de serviços auxiliares. Então, ela é uma sinalização vertical auxiliar. Ela informa serviços existentes na via. Para acertar essa pergunta, letra A, vamos para a próxima, e não vai errar a placa não, hein? Antes de sair com seu veículo para dar um rolezinho nas vias abertas à circulação pública, todo condutor tem que fazer o quê? A letra A está falando que ele tem que verificar luzes e buzina. Tem, porque senão você pode ser autuado e posteriormente receber uma penalização. Tem sim. B, conferir o triângulo de sinalização e os faróis principais? Tem. Se qualquer um desses aqui, o triângulo ou os faróis principais estiverem inoperantes, ou seja, inutilizáveis, você pode ser autuado e posteriormente penalizado. Letra C, checar o cinto de segurança e o limpador dos vidros, do vidro da frente. Tem sim. Letra D,
Conferir se está em posse dos documentos de porte obrigatório, como, por exemplo, o licenciamento do veículo e a sua CNH, se há combustível suficiente para chegar ao destino e o bom funcionamento dos equipamentos obrigatórios. Também está certo. Pronto, agora ferrou tudo. Por quê? Porque eu tenho uma pergunta e eu tenho 4 respostas e as 4 estão certas. Só que lá na hora da prova eu só vou poder marcar uma delas. O que eu faço? Tá preparado para receber logo um macetinho nos peitos? Macetinho exclusivo aqui do canal, tá? Se você vê isso em outro lugar, você vai lá no vídeo do infeliz lá e comenta assim embaixo lá, ó. Eu já vi esse macetinho no canal, sim, passei, hein? Esse macetinho é exclusivo meu, pô. Se liga no macetinho. Todas as vezes que numa pergunta de prova do Detran você encontrar mais de uma certa, porque se for uma só, você vai marcar aquela. Mas se tiver 2 certas, 3 certas ou 4 certas, igual neste caso, marca maior. A mais lotada, a mais cheia de informação. A mais maior de grande, né, editor? Você fala assim, mais maior de grande, sua mãe, seu pai? Não? Meu pai falava. Então, ó, para acertar essa pergunta, letra D. Por quê? Porque das 4 é a maior, porque as 4 estão certas. Sempre que ver uma pergunta, para uma pergunta, mais de uma resposta, vai na maior. Vamos para a próxima. Anota o macetinho aí, hein? São situações para as quais se recomenda a remoção de uma vítima do local de um sinistro de trânsito, ou seja, de um acidente de trânsito. Vamos lá. Quando a vítima apresenta fraturas, não, muito pelo contrário. Se ela apresentar fraturas, principalmente suspeita de fratura na coluna, aí que você não pode remover mesmo. Não. Não remove assim do nada não, galera. A não ser que esteja uma situação extrema. Mas não fica mexendo em vítima não, que vai dar ruim. Letra B, quando a vítima apresenta sangramento, aí não fala que tipo de sangramento, e mesmo assim, qualquer que seja o sangramento, você estanca no local, se possível, sem tocar na secreção. Não mexe por causa disso não. Eu quero pular de B de bola para D de dado. Por quê? É porque eu quero, porque eu tô afim. Vamos lá, quando a vítima está inconsciente, não, galera, está inconsciente, tenta acordar ela, deixa ela quietinha, não mexe não, por causa de lesão na coluna. Se tiver suspeita de fratura na coluna, ou se tiver quase fraturando, ou se tiver... galera, não mexe não por causa de lesão na coluna. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra C. Você remove quando a vítima está sujeita a novos acidentes, sob risco de afogamento ou exposta a gases venenosos ou fogo. Em outras palavras, se deixar no local for pior do que o resultado em tentar retirar, aí você retira. Porque entre uma desgrameira e uma bagaceira, às vezes a bagaceira é melhor. Você conseguiu entender? Ela tá lá sob... o carro tá pegando fogo. Você não deve mexer numa vítima, nem tirar do carro, nem movimentar. Agora, se o carro tá pegando fogo, deixar ela lá vai ser pior, não vai? Então, nesse caso, você retira. Só nesses casos. O do fogo lá foi um exemplo. O carro tombou com as rodas para cima, dentro de um rio. O rio está enchendo. Ela vai se afogar, com certeza absoluta. Nesse caso, você tira. Entendeu? Então, para acertar essa pergunta, letra C. Só retira uma vítima de um local se deixar ela lá for pior. Vamos para a próxima. Distrações provocadas por papos ou brincadeiras enquanto se conduz veículo automotor devem ser categoricamente evitadas. Por que motivo? É sério mesmo que eu preciso de responder? É mesmo? É sério? Então vamos lá. Letra D de dado está falando que pode provocar fim de relacionamentos. Pode. Mas não está se tratando disso a pergunta. Quer saber a consequência disso com relação a direção e acidente, galera? Pode causar desavenças e brigas entre os ocupantes de um veículo. A C e a D é a mesma coisa. Letra B de bola, aumento do tempo do percurso? Pode, mas nem sempre, né? Agora, para acertar essa pergunta, concorda que a certa correta, que você tem que marcar aí a letra A, aumenta os riscos de acidente por causa da desatenção. Galera, tem uns malucos aí que vai de carona, que elas são totalmente sem noção. Sério mesmo. Elas só têm 2 neurônios e um dos 2 não funciona. O único que funciona é o que mantém as funções do corpo vitais funcionando. Batimento cardíaco, respiração, só. O outro funciona não. Ela tá ali vendo uns vídeos lá no short do YouTube, aí ela vê um negócio maneiro, você tá dirigindo aqui, ela mete o telefone na sua cara, dá essas paradas aí, maluco, que doideira. Ela bota na sua frente. Que isso? Então, para acertar essa aí, letra A, vamos para a próxima pergunta. Rapidinho. Caso você esteja com dificuldade para passar ou tá com medo da prova que está chegando,
Fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. O telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Em um veículo a combustão, o resfriamento da temperatura do motor e a transformação de baixa voltagem em alta voltagem ocorre respectivamente em quais equipamentos ou sistemas? Vamos começar a corrigir de baixo para cima, da D para A. Bom, só para ficar diferente. Letra D está dizendo que é no alternador e nas velas. Não, isso é mentira. O alternador, ele fornece energia elétrica para o veículo. E as velas, elas geram centelha para inflamar o combustível. Letra C, no sistema de direção e transmissão? Não, sistema de direção é para você dirigir o veículo, galera, virar para a esquerda, para a direita, e transmissão transmite a força do motor para as rodas. Letra B, no sistema elétrico e nos freios? O sistema elétrico, ele fornece energia para o veículo, e freio é que para o veículo reduz a velocidade, tá? O que resfria a temperatura do motor é o sistema de arrefecimento, composto por ventoinha, radiador, bomba d'água, reservatório de expansão, mangueiras. E o que transforma a baixa voltagem em alta é a bobina. Ela pega 12 volts da bateria e transforma em até, por exemplo, 30 mil, tá? Então, para acertar essa pergunta sinistra de mecânica, que quase ninguém gosta, inclusive eu gosto não, letra A. Quem transforma baixa voltagem em alta voltagem é a bobina e quem resfria o motor é o sistema de arrefecimento. Vamos para a próxima. São exemplos de negligência por parte do condutor de um veículo. Letra A está falando que inabilidade para conduzir uma motocicleta. Essa inabilidade é um exemplo de negligência? Não, isso é um exemplo de imperícia. Porque a falta de habilidade ou a inabilidade é conhecida como imperícia, falta de perícia. Letra B, total falta de cautela ao passar no cruzamento, ou seja, você passa de qualquer jeito no cruzamento achando que você é a única pessoa do planeta Terra? Não, o nome disso é imprudência, você não está tendo cautela, está sendo imprudente. Letra D de dado, a pessoa que conduz sob influência de álcool, ela demonstra ser negligente ou agir com negligência? Não, ela demonstra ser uma jumenta. Isso é exemplo de jumentice, certo? Concorda comigo? Então, para acertar essa pergunta, exemplo de negligência é quando uma pessoa conduz um veículo relaxado, desleixado. Ela não faz manutenção, o pneu está careca, limpador de para-brisa não funciona, um dos faróis estão queimados. Aí é sinal de relaxo para com o veículo, é um exemplo de negligência. Para acertar essa pergunta, letra C, vamos para a próxima. Em um local de sinistro de trânsito, ou seja, no local de um acidente, para não agravar ainda mais a situação, ao sinalizar, você deve tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Nunca ficar no meio da via sinalizando? Sim, claro, lógico e evidente. Você fica no meio da rua, vem uma pessoa desatenta e passa por cima de ti. Às vezes nem vê. Letra B, jamais pedir que crianças façam sinalização? Com certeza absoluta, principalmente para uma criança de pouca idade. Criança é até 12 anos, segundo... Não, então as leis aí não tem criança até 12 anos. 12 anos já tem até um pouquinho de noção. Mas aqui está falando de crianças. Então seria o quê? Uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, 4 aninhos, 7 aninhos. Você vai pedir para ela sinalizar se é mesmo um acidente? Porra, tá doido, Marcos? Tem não, hein? Letra C. Sempre sinalizar a uma distância adequada? Por exemplo, o acidente foi lá, a sinalização tem que ser a no mínimo 30 metros. Se for uma rodovia, por exemplo, de alta velocidade, de 110 km por hora, por exemplo, você tem que sinalizar 110 metros. Se estiver chovendo de noite, tem que dobrar esse trem para 220. Então tá certo. Todas as alternativas estão corretas. Tá tudo certinho isso aí. Essas são as cautelas e os cuidados que você tem que ter para sinalizar. Para acertar essa pergunta, letra D, não tem como errar esse negócio desse, não sei o que você queira. Você tá afim? Eu tô com café, eu tô só com dinheiro sobrando, quero gastar dinheiro com taxinha de reteste. Aí você marca A, B ou C. Mas se você não está afim de gastar dinheiro com taxinha de reteste, você vai marcar a letra D, vamos para a próxima. Dirigir com o olhar fixo apenas no veículo que vai à sua frente na via, isso não é recomendado não, se você pretende dirigir de forma segura. Em direção defensiva isso tem um nome. Qual é o nome disso?
É sério mesmo, na moral, que você consegue, mesmo se você fizer um esforço do cão, errar um negócio desse? Por acaso tu percebeu que aqui tem a palavra, ó, fixo? Será que a resposta não será a mesma coisa? Aqui, ó, atenção fixa? Será que não? Eu acho que sim. Marca a letra A, galera. Quando você dirige com atenção fixa apenas num ponto, o nome disso é atenção fixa. Para acertar essa pergunta, a letra A. Eu não vou nem explicar as outras não, senão eu vou te ofender. Tá doido? Se eu explicar, eu vou estar te ofendendo, você vai sair do vídeo. Aí me prejudica. Então, para acertar essa pergunta é a letra A, não tem como errar não. Vamos para a próxima. Transitar com um veículo sobre marcas de canalização é considerado uma infração de trânsito. Sim, com certeza. Essa infração gera o quê? Ou seja, a pessoa que comete isso está sujeito a quê? Dedidado está dizendo que a pessoa está sujeita a multa, sim, mais 5 pontos no prontuário, já começou a falar besteira, e suspensão da CNH, falou mais besteira ainda. Primeiro que não é 5 pontos, 5 pontos seria uma infração de natureza grave, e isso aqui não é infração de natureza grave não. E suspensão da CNH quando se comete infração de natureza grave não existe nem em outra galáxia. Para você ser suspenso diretamente por cometer uma infração, essa infração tem que ser de natureza gravíssima. E não é qualquer uma. Tem algumas que sim, algumas que não. Por exemplo, quando você se recusa a fazer bafômetro, aí você vai direto para suspensão, porque é uma infração de natureza gravíssima. Quando você é flagrado alcoolizado, conduzindo com alguma substância ilícita nas mentes, é infração de natureza gravíssima, leva direto para suspensão. Fugir de bloqueio policial, conduzir sem capacete, racha, omissão de socorro, são infrações que vão direto para suspensão, mas todas elas são de natureza gravíssima. Não existe direto para suspensão em infrações de natureza leve, média, grave. Você entendeu a minha explicação? Você anotou esse trem aí? Porque assim você se livra de muita raça de pergunta que não tem noção. Letra C de casa. Multa mais 6 pontos na CNH. Nem existe esse trem de 6 pontos não, galera. Só existe 3 pontos para as infrações de natureza leve, 4 pontos para as infrações de natureza média, 5 para as graves e 7 para gravíssima. 6 não tem não. Letra B, multa mais 4 pontos na CNH. Se fosse isso aqui uma infração de natureza média, porém, essa infração, transitar com o veículo sobre marca de canalização, é de natureza gravíssima, vai ter multa. Essa multa, o valor dela vai ser multiplicado por 3, ou seja, 300 pau, aproximadamente, 300 pau vezes 3 e 7 pontos no prontuário. Certinho. Para acertar a pergunta 11, você vai marcar a letra A. Vamos para a pergunta 12. Exposição agropecuária é a placa da opção. Pessoal, cuidado com essa placa da letra A. Todo mundo acha que isso aqui, nossa, aqui o cara montando um cavalinho, aquela parada de rodeio. Rodeio ocorre onde? Em exposição agropecuária, então deve ser essa aqui. Não, o nome dessa placa é rodeio, rodeio. Exposição agropecuária é essa plaquinha aqui da letra B de bola, tá bom? C de casa, D de dado, com certeza você não ia marcar, né? Mas é B de bola, não confunda B de bola com a A. A é rodeio. Quando perguntar placa rodeio, aí é A. Agora exposição agropecuária, B de bola, tá bom? Na hora da gravação passa um carro de som na frente do meu estúdio. Deixa a pessoa, tá fazendo o trabalhinho dela, coitada, tá ganhando pão de cada dia igual eu. Vamos para a pergunta número 13. As siglas C, R, V, L, A, D, V e Renavan significa o seguinte. Galera, se liga aqui. Todas as outras perguntas eu leio resposta por resposta para explicar. Sério mesmo, na moral que você vai querer que eu leio todas as siglas de todas as respostas? Não pede isso não, por favor. Deixa eu ir direto para a resposta certa. Senão, eu vou acabar esse vídeo só daqui a 6 anos. Letra B de bola, galera. CRV significa Certificado de Registro de Veículo. LADV significa Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. E Renavan significa Registro Nacional de Veículos Automotores. Para acertar a pergunta 13,
B de bola. Qualquer outra coisa das outras respostas vai estar completamente errado. Não vou ficar lendo esse trem, não. 13, B, vou para 14. As validades da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, e da PPD, da Permissão para Dirigir, são, respectivamente, o quê? Letra A está dizendo que a CNH tem validade 3 anos e a PPD 1 ano. Sim e não, galera, depende da idade do condutor. Se o condutor tiver mais de 70 anos, aí sim a CNH vai ter validade 3 anos. Talvez também, tá? Tem alguns detalhezinhos aí, mas ó, A estaria certa se especificasse na pergunta a idade do condutor, do portador da CNH, tá? Tá meio certo, meio errado, marca não. B de bola. 5 anos para CNH e 1 ano para PPD. PPD tá certo 1 ano, CNH também tá certo 5 anos, se o condutor tivesse entre 50 e 69 anos. Só não tá especificando. E outra coisa, pode vir com 5, pode vir com menos, depende de algumas coisinhas aí, de alguns fatores. A letra C está dizendo que as validades da CNH são 10 anos e a PPD 1 ano. Tá certo, mas não tá, galera. Tem que especificar na pergunta qual a idade do condutor da CNH. O condutor da CNH só vai receber CNH com validade de 10 anos se ele tiver entre 18 e 49 anos. Só nessa faixa. E tem os detalhes também, se ele não tiver probleminha físico. Se tiver probleminha físico, o médico examinador pode baixar esse tempo de 10 anos para 9, para 8, para 7, para 6. Para acertar a pergunta 14, você vai marcar a letra D de dado. Presta atenção. As validades da CNH e da PPD são, respectivamente, o seguinte. Para a CNH, a mesma dos exames médicos. E da PPD, 12 meses cravadinho, tá? Dependendo do exame médico, é 12 meses. Agora, da CNH, ela vai ter a mesma validade dos exames médicos. Ou seja, se o condutor tiver entre 18 e 49 anos, provavelmente a validade da carteira dele vai vir com 10 anos. Depois que ele complete 50 até 69 anos, provavelmente vai vir com 5. E quando ele faz 70 daí para frente, 3 anos. Eu falei provavelmente porque se na hora do exame o médico lá, examinador, detectar que a pessoa tem alguma coisa que precise que ela volte antes do prazo que está estabelecido no CTB, ele pode colocar lá o que ele quiser. Você entendeu o que eu te expliquei, não entendeu? Então, 14, D de dado, vamos para a pergunta 15. Para aumentar a durabilidade dos pneus, é importante que, letra A está falando, se providencia a troca da câmara de ar semestralmente e nem se usa mais esse trem. Câmara de ar é uma câmara de ar mesmo, né, que ficava dentro dos pneus. Hoje a esmagadora maioria dos veículos vem com ar entre o pneu e a roda de ferro, não tem mais câmara de ar. Que eu acho triste, porque nós usávamos aquelas câmeras de ar para fazer boia, para ir para as lagoas, para as praias. E quando era câmera de ar de trator, então cabia 36 crianças em cima daquele trem. Ô, saudade! Deixa eu fazer a conta aqui, quando foi minha infância? Ih, galera, tem uns 40 anos. Não, não é A, não. B de bola. Para aumentar a durabilidade dos pneus é importante que o condutor calibre os pneus com 2 libras acima do especificado? Não, nem acima nem abaixo. Então já elimina o B de bola C de casa, sobrou a D de dado para marcar. Para aumentar a durabilidade dos pneus é importante que se faça rodízio. E se tu não sabe o que é rodízio, deixa eu te explicar agora. É levar num local especializado e passar os pneus da frente para trás, os de trás para frente. Normalmente em forma de X, para eles para ter desgaste por igual. De vez em quando some a palavra. Então, para acertar a pergunta 15, D de dado, essa é fácil, vamos para 16. Ao notar que no painel do veículo acendeu a luz de alerta que informa a falta de óleo lubrificante no motor, você, condutor, deve fazer o quê? Letra A está falando que você deve parar o veículo, mas não fala em que lugar, é no meio da rua, conferir o óleo, completar o nível no reservatório e prosseguir viagem. Isso está certo ou isso está errado? Está totalmente errado. Depois eu explico por quê. Vamos para a letra C de casa. Você deve reduzir a marcha e prosseguir até poder parar para verificar o que está vendo. Essa aí é pior do que a 10 vezes. Letra D de dado, acelerar. E conseguiu ser pior que a C. Galera, a C de casa e D de dado estão completamente erradas essas respostas. Para acertar 16, você vai marcar B de bola. Você tem que parar o veículo, se ligar, no local seguro. Isso aqui é extremamente importante. Você tem que desligar o motor o mais rápido possível
e evitar prosseguir viagem. Se possível, chama ajuda especializada. Isso tá certo. B de bola para acertar 16. E deixa eu te explicar o que tá falando aí. Quando fala parar num local seguro, não precisa de maiores esclarecimentos, porque se você para no meio da via, pode vir uma carreta passar por cima de ti. Desligar o motor, porque se o motor já está rodando sem óleo, ele continuar rodando sem óleo, vai prejudicando cada vez mais componentes. Evitar prosseguir viagem, porque às vezes, galera, existe óleo no cárter, o óleo não vazou, só que a bombinha não está transportando, por assim dizer, o óleo do cárter para o motor. Se você conferir o nível do óleo, vai ter óleo, porque no cárter tem óleo, só que não está sendo bombeado do cárter para onde ele deveria estar, que é no motor. Tá? E chamar ajuda especializada, porque se for a bombinha tem que ser trocada para você prosseguir viagem. Acho que você entendeu, não entendeu? Vamos para 17. Pequeno motor responsável por auxiliar na partida do motor principal é chamado de... Deixa eu te explicar exatamente que motorzinho é esse. Com a minha explicação, tu vai matar essa charada sem derramar uma gotinha de suor. Quando você bate na chave, todo mundo fala bate na chave, por isso que eu estou falando. Quando você dá partida no motor, existe um motorzinho pequenininho que auxilia o motor principal a dar partida. Chama motor de arranque, porque ele dá um arranque para o motor principal funcionar. Então, olha, esse motorzinho, ele dá arranque no motor principal. Então o nome dele é motor de arranque. Antigamente era uma manivela. Se você vê vídeos antigos, quando dava partida nos veículos antigos, tinha que ficar alguém lá na frente rodando uma manivela para o motor principal funcionar. Essa manivelinha que era acionada manualmente foi substituída por um motorzinho, cada tecnologia, motor de arranque. Tem por função principal fornecer energia elétrica para o veículo. Presta atenção nisso aqui. Quando o motor está em funcionamento. Esse em funcionamento aqui muda toda a resposta. Estamos falando do quê? Seria a bateria se a pergunta se referisse a o que fornece energia elétrica para o motor desligado. Por isso que eu falei para você prestar atenção em motor em funcionamento. Se falasse na pergunta com o motor desligado, a resposta seria letra A. Como aqui está querendo saber o nome do componente que fornece energia para o motor em funcionamento, aí você vai marcar a letra C de casa, alternador. Bobina não é porque bobina transforma a baixa tensão da bateria em alta tensão, e vela de ignição fornece centelha, gera centelha para queimar o combustível misturado com ar. 18. C de casa, muito cuidado se a pergunta se refere a motor em funcionamento ou motor desligado, tá? 18, C de casa, vamos para 19. São equipamentos obrigatórios exigidos para veículos automotores. Presta atenção no que eu vou te falar agora, antes de eu ler as opções de resposta. Você sabe o que é legítima pegadinha do Detran? Aquela pegadinha mesmo legítima. É uma resposta que começa certo, termina errado. Essa é a legítima pegadinha do Detran, porque aí 99% dos alunos escorregam. Presta atenção nisso aí, ó. Letra A. Triângulo é um item obrigatório? Sim. Step é? Também. Macaco? Também. Agora, olha o finalzinho. Limpador do vidro traseiro. Não é obrigatório, não. O que acontece? Os alunos começam a ler triângulo tá certo, step tá certo, macaco tá certo e fica com preguiça de ir até o final. Já marca a letra A e se estrupia. B de bola, repete a pegadinha, ó. Step é obrigatório, triângulo é obrigatório, macaco é obrigatório. Mas extintor de incêndio não é mais obrigatório para todos os veículos, não. Para certos veículos, sim, mas para outros, não. Como, por exemplo, os automóveis, as caminhonetes, as caminhonetas, os triciclos de cabine fechada. Para esses veículos, isso é opcional, se você quiser. Então, o finalzinho ficou errado.
Muito cuidado com essa legítima pegadinha do Detran. Não fica com preguiça de fazer a prova do Detran não, galera. Hein? Não fica com preguiça de ler até o final não. Tá te custando 600 conto esse trem, pô. Letra C, mesma coisa, ó, pegadinha também. Farol, obrigatório. Luz de seta, sim. Agora, luz interna, não. Luz interna não é obrigatório, não. Para acertar a pergunta 19, você vai marcar D de dado. O step é obrigatório, o triângulo é obrigatório, o macaco é obrigatório, chave de roda, sim. 19, D de dado. E antes de eu ler a próxima pergunta, é muito importante que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Como é que está o seu psicológico para a prova do Detran? Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Só tem duas coisas que reprovam o aluno. Só tem duas. Só duas. Não tem uma terceira. Falta de conhecimento e nervosismo exagerado. Quando uma pessoa vai para a prova do Detran não sabe nada, mesmo que ela fique calma, ela vai ler uma pergunta, não sabe o que responder, vai marcar errado. Você concorda comigo? E quando uma pessoa sabe tudo e mais alguma coisinha ainda, chega lá, entra num desespero tão grande que dá um branco, ela vai reprovar também. Aí quando somos dois, ferrou tudo. O meu conselho é que você se acalme, que você confie em você. Estuda essa desgrama, galera, e convença-se que você tem potencial, você pode ser inteligente, você consegue. E consegue passar com nota máxima. Vai ficar com esse negócio de notinha, passando com uns 21 já tá bom. E maluco, se eu fizer 28 dando pra passar, já me basta. Que basta? Você tem 100 trilhões de neurônios pra fazer uma provinha de 30 ou 40 questões do Detran. Acorda! Você que tá me ouvindo é mulher, casada, já tem filho. Gerar um filho, cuidar do filho, amamentar, educar, fazer comida, cuidar do marido, às vezes chato pra caramba. Isso é muito mais difícil que uma prova do Detran. Você é homem, tem família, sai de casa, luta, pega trânsito, sai 4 da manhã, volta 10 da noite. Cruz credo, isso é muito mais difícil que uma prova do Detran. Acorda, pô. Já chega lá derrotado? É difícil, é difícil. Vamos seguir aí, deu uma viajada aqui. Um silvo longo emitido pelo agente da autoridade de trânsito significa o quê? Letra D de dado está falando, significa que o condutor tem que parar? Não, mentira. Se fosse uma ordem de parada, seria 2 silvos breves. 2 silvos breves, significa ordem de parar. Letra C de casa está falando que o condutor deve seguir? Não, se fosse isso, seria um silvo breve, porque um silvo breve é ordem de seguir. 2 breves é pare, um silvo breve é ordem de seguir. B de bola, que o condutor deve aumentar a marcha, nem tem silvo para isso. Um silvo longo é ordem de redução de velocidade, o agente está pedindo para você reduzir velocidade, letra A. E como eu sei que isso cai em toda a prova, vou repetir. One more time para tu gravar. Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, reduza. Ou tenha atenção. Silvo breve, siga. 2 breves, pare. 1 longo, atenção. Em uma estrada, uma fiscalização de trânsito observa que há um automóvel circulando a 90 km por hora, um caminhão circulando a 80 km por hora e uma motocicleta circulando a 60 km por hora. Neste caso, há algum veículo que poderá ser autuado por estar cometendo infração por excesso de velocidade? As respostas. Letra A, sim, o automóvel e o caminhão. Letra B, sim, o automóvel e a motocicleta. Letra C, sim, todos cometem infração. E letra D, não, nenhum comete infração. E Chris Credo! Esse tipo de pergunta é sinistro. E muita gente erra, 9 de cada 10 pessoas. Mas presta atenção, deixa eu te explicar, que tu vai entender e não vai errar não. O segredo dessa pergunta tá nessa palavrinha aqui, ó, estrada. É aqui que tá o segredo. Com isso aqui você mata a charada, detona essa pergunta aqui e acerta. Por quê? Porque estrada são vias que você, com qualquer veículo, só pode trafegar até 60 km por hora, é a velocidade máxima. A não sei que tem uma placa de regulamentação para mais ou para menos, mas ó, não havendo sinalização regulamentadora de velocidade em estrada, que são vias sem calçamento, você só pode trafegar a 60 km por hora. Pronto, agora você já consegue detonar. Dá uma olhadinha aí. Se é estrada e a velocidade máxima é 60 km por hora, então o automóvel circulando a 90
tá errado, vai ser autuado. O caminhão tá 80, então ele passou de 60, 60 é a velocidade máxima da estrada, tá errado também. Agora a moto tá certinha no limite da velocidade máxima, que é 60 km por hora. Então, tanto o automóvel que trafegou a 90, quanto o caminhão que trafegou a 60, né, que passou ali a 60, podem ser autuados. Letra A, o automóvel e o caminhão poderão ser autuados por excesso de velocidade. Fala se depois da explicação não fica molezinha. Poderia ser molezinha assim antes da explicação, né? Não tem como, a explicação já existe para isso, para tornar o que é difícil molezinha. Vamos para 22? Então vamos lá. Ao dirigir à noite numa rodovia, caso você seja ofuscado pelo facho de luz alta do farol do veículo circule em sentido contrário ao seu, o que você deverá fazer? B de bola tá falando que você tem que acionar o facho de luz alta no zóio do outro também. Não, isso aí tá errado, porque a pessoa ofuscada pode invadir a contramão, a pista contrária e colidir de frente contigo. Não, não é não. Letra C, alertar o outro condutor por meio de buzina. Não, porque se o carro dele tiver, o veículo dele estiver fechado, ele estiver ouvindo um som, a buzina vai fazer pouco efeito ou zero. Não, não é não. D de dado, alertar o outro condutor desviando seu veículo. Essa aqui é a pior, quer dizer que você vai tacar seu carro em cima do carro dele, de frente, colidir de frente para alertar que ele tá com o farol alto. Cruz, galera, marca D de dado não, você vai passar vergonha, hein? É letra A. Você tem que desviar a visão para uma linha de referência à sua direita na via. E deixa eu te explicar o que é isso. Normalmente, para informar o fim da pista de rolamento e o início de um acostamento, por exemplo, ou que ali termina a pista de rolamento, dali para lá não é pista de rolamento mais, tem uma linha conhecida como linha de bordo. Se você estiver trafegando numa via e alguém tacar o farol alto no seu zóio, cola o zóio nessa linha aí que você está vendo agora. Assim, você impede ou você evita com que o facho de luz alta seja incidido no seu olho, te cause ofuscamento, você se acidente. Entendeu? Então, para acertar a pergunta 22, marca a letra A. Vamos para 23? Então vamos. Aquaplanagem ocorre pela combinação de quais fatores? Falta de atenção do condutor? Não, isso não tem nada a ver com aquaplanagem. Muita água na pista? Sim, mas tem mais fatores, né? Não é só a água e a falta de outros fatores não causa aquaplanagem, não. Excesso de velocidade? Sim, mas tem outros fatores. São 3, galera. Pneu em mau estado, mais conhecido como pneu careca, água na pista e excesso de velocidade. Tem que haver uma combinação desses 3 fatores para que haja aquaplanagem ou hidroplanagem, tá? Tem regiões que usam o termo hidroplanagem. Então, para acertar a pergunta 23, D de dado. Em um sinistro de trânsito, para quem não sabe, sinistro de trânsito é acidente de trânsito. Uma vítima apresenta dor no pescoço, posicionamento estranho da cabeça e adormecimento dos braços e pernas. E esses são sinais claros de grave hemorragia. Não, galera, grave hemorragia não entorta a cabeça, não. Artrose ou bico de papagaio, artrite crônica e hernia de disco, é fratura de coluna. Sinistro, esse trem é sinistro. Fratura de coluna. Adormeceu braços e pernas, está com dor na cabeça, a cabeça está tortinha, não consegue voltar para o lugar, tem muita dificuldade para voltar para o alinhamento, e é sinal sinistro de fratura na coluna. É por isso, galera, que não se deve mexer em vítimas de acidente, nenhum tipo de acidente, de trânsito ou qualquer um. A pessoa caiu, está lá caída, deixa quieta, chama o socorro especializado, a não ser que você seja esse socorro especializado que sabe exatamente o que fazer. Fora isso, não mexe não, você pode causar um problema maior querendo ajudar. A sua intenção é boa, mas o resultado vai ser bom não, vai dar ruim, tá? Vai ser horrível. Vamos para a pergunta 25, 24, marca D de dado. 25. No caso de fratura dos membros, o que significa membros? Galera, braço, perna, de uma vítima de sinistro de trânsito, então já expliquei que é acidente. Aconselha-se que o socorrista, D de dado, alivie a dor do acidentado? Como, galera? Ofereça água, não pode. Transporte a vítima, não mexe não. Isole o local, porque isso é prioritário. A primeira coisa que você tem que fazer é isolar o local do acidente para evitar novos acidentes e acionar o socorro especializado. Corpos estranhos obstruindo as vias aéreas, ou seja, aqui a passagem do ar, podem causar fratura,
Não, fratura é rompimento de osso. Náuseas e vômitos? Não, outras coisas causam náuseas e vômitos. Hemorragia interna? Não, galera, só está obstruindo a passagem do ar, não rompeu nenhuma veia, nenhuma artéria. Parada respiratória. Se o ar não consegue passar, a pessoa não consegue respirar, parou de respirar, parar de respirar, parada respiratória. Cruz credo, 26. Dedidado. Vamos para 27. Qual a distância correta para o início de uma sinalização numa via urbana arterial? 120 metros, 60 metros, 80 metros ou 10 metros? Pessoal, eu tenho certeza absoluta que você já aprendeu aqui no canal Sim Passei que a velocidade máxima numa via arterial é 60 km por hora. Não aprendeu? Então, eu sabia que você sabia. Você sabe também que para sinalizar um local de um acidente, você pega a velocidade máxima da via como referência para contar em número de passos ou medir em metros. Se a via arterial tem 60 km por hora, a distância entre o acidente e a sinalização é de 60 metros ou 60 passos largos de um adulto. Tem essa resposta aí? Não sei, vamos ver? Tem sim, letra B de bola, 60 metros. Então, a distância correta para o início de uma sinalização numa via urbana arterial, 60 metros, porque a velocidade máxima da via urbana arterial é 60 km por hora. 27, letra B, vamos para 28. O chamado aquecimento global é provocado principalmente pelo reflorestamento das cidades. Letra D de dado? Não. Reflorestamento das cidades contribuiria para evitar o aquecimento global pelo acúmulo de lixo nas ruas. Lixo nas ruas entope bueiros, bocas de lobo, tem regiões que falam bocas de lobo, aqui onde eu moro é bueiro, causa enchente, não aquecimento global. Pelo derretimento das calotas polares. Derretimento das calotas polares, tem gente que fala que é consequência do aquecimento. O aquecimento global causa derretimento das calotas polares. É o que dizem por aí. Mas não, tá aqui perguntando o contrário. Então 28 é a letra A. Efeito estufa é que provoca aquecimento global. É o que dizem por aí, é o que você vai marcar na 28. 28, letra A. Vamos para 29. Respeito e cooperação no trânsito é muito importante, pois torna o trânsito mais caótico? Muito pelo contrário, galera. Respeito e cooperação torna o trânsito mais humano, mais agradável. Letra A. Evita a redução de acidente. Não, galera. Respeito e cooperação contribui para a redução de acidentes. Letra C. Aumenta as chances de conflitos. Muito pelo contrário. Se você demonstra respeito, cooperação no trânsito, você reduz as chances de conflito. Então, para acertar 29, D de dado. Reduz conflitos, evita estresse e diminui consideravelmente os riscos de acidente. Aí sim, respeito e cooperação, diminui conflito, diminui estresse, diminui acidentes. 29, D de dado, vamos para 30. O meio ambiente degradado, letra A, contribui para o bem-estar de todos? Não, não contribui. Contribui para a piora da qualidade de vida. Letra B de bola, afeta positivamente a vida dos seres vivos? Não, galera. Não positivo, afeta negativamente. Letra C, melhora a qualidade de vida? Não, galera, piora a qualidade de vida. Para acertar 30, você vai marcar a letra D de dado. O meio ambiente degradado, além de prejudicial à vida, oferece um aspecto feio ao planeta, tá? 30, letra D de dado. E o que você vai fazer agora, nesse exato momento, para garantir sua aprovação? Você vai clicar nesse vídeo aqui. Tá vendo esse vídeo aqui? Tem outra prova real com 30 questões para você saber o que está caindo, o que você tem que responder para passar direto. Clica aqui que você não vai se arrepender não.